Fala, projetista! Seja bem-vindo ao Gerenciando Seus Projetos. Eu sou o Rodrigo Oliveira, gestor de projetos e também especialista. O tema de hoje é bastante importante porque é uma coisa que afeta a todos, né? Então, como calcular o valor do projeto de engenharia e arquitetura? A gente vai estar falando como é que faz isso e eu vou estar utilizando uma planilha de cálculo. Essa planilha de cálculo também vai estar disponível para vocês fazerem download, como eu descrevi agora há pouco, tá? Então, apenas se concentra, né? Tenta entender bem o conceito, né? Ter novas ideias, talvez, porque quando vocês baixarem essa planilha, vocês também vão poder estar alterando ela e colocar outras coisas. Certo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender são alguns atributos ou itens importantes para o preço de venda, né? Então, eu tenho o custo direto. Custo direto aqui, basicamente, eu tenho o custo do produto em si, no nosso caso, projeto, né? Mais despesas fixas. Vocês vão ver que a maior parte do custo é de mão de obra para fazer o projeto. Isso faz sentido, né? Você tem o seu custo, você tem o custo do seu estagiário ou do seu projetista, né? Então, a maior parte do custo é de mão de obra. Então, faz sentido esse custo direto ser em valor monetário, no nosso caso aqui, nossa moeda é reais, por tempo, exemplificado aqui por hora, né? Então, esse custo direto, a gente vai obter ele em reais por hora. Bem? A gente tem aqui alguns gastos variáveis, né? Que ele está exemplificado aqui como comissão, impostos e outros. E a gente vai estar obtendo também o lucro bruto. Interessante que todos esses outros custos, eles estão num outro tipo de unidade, né? Então, eles estão colocados aqui em percentual. Sendo assim, de uma maneira bem lógica, eu tenho que obter o custo direto para depois obter os demais. Fazendo todo esse cálculo, aí sim eu vou obter o custo de venda, tá? Então a gente vai estar fazendo tudo isso, vai estar caminhando, né, com esses custos, a gente vai elaborar todos eles e no final a gente vai ter uma proposta de valor de venda. Como que esse valor de venda vai estar no final? Esse valor de venda no final vai estar em reais por hora. Por que por hora? Porque nós estamos adotando um método, assim como explicado em outro vídeo, do gerenciamento de projeto orientado ao tempo. Então, se eu tenho o tempo total, a duração do projeto total entre atividades, né, eu pego aquela quantidade de duração, multiplico pelo valor por hora, eu tenho o valor do projeto. Então, essa parte aqui é aquela parte que foi explicada no outro vídeo, que pode ter surtido alguma dúvida. Eu uso somente o valor que está no Sinap, eu uso somente o valor que está no Sinduscom, ou eu uso somente o valor da hora que está descrito em alguma outra planilha. E aqui vai ficar bem claro que não, tá? O valor que está colocado ali do Sinap não é o valor de venda do seu projeto, certo? Então, é sempre bom recapitular, tá? Então, importante, o atributo de projeto que mais vai ter influência para todos os cálculos é o tempo, tá? Então, isso aqui é o que mais vai ditar a regra para a gente mesmo, tá? Então, a gente precisa entender que a gente vai procurar obter tudo em função do tempo e se a entrada é tempo, a saída vai ser tempo também, tudo bem? Então, isso aqui é um lembrete, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai estar vendo, né? O primeiro elemento do preço do valor de venda, o custo direto. Eu tinha falado e agora a gente vai estar esmiuçando ele, né? Então, a definição de custo direto, né? Custo direto é um tipo de custo que pode ser facilmente atribuído e associado a um produto ou serviço específico. No nosso caso, falamos de projeto, serviço específico. Ele inclui todos os custos diretos relacionados à produção ou fornecimento de um produto ou serviço.
como materiais, mão de obra direta e despesas de fabricação. Em outras palavras, o custo direto é aquele que pode ser diretamente rastreado para o item produzido ou serviço prestado. Tá? Então, essa parte aqui que está em negrito deixa bem explícito que, se você consegue rastrear de maneira simples, logo é custo direto. Tudo bem? E a gente vai ver como que a gente rastreia isso. Então, aqui eu tenho um exemplo de custo direto. Tudo bem? Então, eu tenho dois exemplos. Exemplo 1, né? Eu tenho aqui, por exemplo, uma anuidade do CAL. Então, eu tenho um custo por ano, tá? Então, por ano, eu teria que estar pagando esse valor do registro do CAL, tá? Lembrando que, conforme você esteja vendo esse vídeo, talvez esse valor pode estar desatualizado, né? Então, mas considere que vai estar algo próximo disso. Mas a lógica é a mesma. Você vai ter que pagar esse determinado valor por ano. Nesse exemplo, R$ 671,89. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho aqui tempo. Um custo por tempo. Exemplo 2. Estagiário. Vamos supor que eu tenho que pagar o estagiário, né? Pagar a bolsa dele, pagar mais vale transporte e todas as despesas. E que esse valor do estagiário, né, que eu considero estagiário como sendo um salário de terceiro, né, posso considerar, falando agora de recurso, posso considerar o CAL como sendo legislação, né, só para fins de separação de proporcionalidade, vocês vão entender mais para frente. Voltando ao estagiário, eu posso falar que o estagiário em si, ele custa R$1.000 por mês. Ponto. Então, também é tempo. Tá? Porém, a escala aqui é diferente. Então aqui eu estou em uma escala de anuidade, aqui eu tenho uma escala mensal, tá? Mas os dois estão por tempo. O que nos deixa tranquilo, por quê? Porque eu não vou ter uma incongruência, eu vou trabalhar sempre por tempo. Então, eu coloquei uma observação aqui para vocês começarem a visualizar o método que a gente faz para fazer essa análise, tudo bem? Observação. Apesar de estarem em uma escala diferente, anual e mensal são unidades temporais. Portanto, podem sim serem trabalhadas juntas. É necessário apenas equacionar tudo. Sugestão: usar a unidade em horas, tá? Esse trabalho deve ser feito para todos os itens que compõem o custo direto. Pessoal, por quê? Por que horas? Fica mais fácil de eu compor. Vocês dificilmente vão ter alguma atividade que o valor mínimo dela seja dia. Se fosse assim, você pode controlar tudo em dias, o que não é da nossa realidade. Você vai fazer uma visita, você vai fazer uma reunião, por exemplo, ou algum outro tipo de vistoria. Essa atividade que você está medindo tende a durar horas. Então não faz sentido você quantificar em dias, porque aí você vai ter que fazer ao contrário, você vai ter que colocar zero tantos dias, zero tantas horas, e isso se torna complicado, começa a dar muito trabalho. Então é muito melhor você trabalhar em número inteiro, na sua unidade de tempo, no nosso caso horas, para você conseguir mensurar mais fácil, medir mais fácil, tudo bem? Então, não necessariamente tem que ser em horas, tá? Mas, por uma convenção e facilidade, a gente está sugerindo que vocês utilizem horas, tudo bem? Então, como que a gente faria isso? A gente poderia estar organizando esses custos diretos, todo custo que é levantado para eu elaborar um projeto, né, vamos colocar assim de maneira mais simples, para o meu escritório rodar, tá? Então eu poderia estar colocando todos os custos. Aqui eu tenho um exemplo de tabela, é a tabela que a gente vai trabalhar. Não necessariamente é a tabela que vocês têm que usar no dia a dia, porém a lógica tem que ser a mesma, tá? Como que funciona essa tabela? Eu tenho aqui, basicamente, as categorias dos recursos, o recurso, a unidade, o valor unitário dessa unidade, se eu tenho um rateio ou não, vou explicar sobre esse rateio, e o valor unitário final mensal. Vamos entender isso, tá?
Primeiro essa parte superior aqui. Eu tenho alvará de funcionamento. O que é alvará de funcionamento? Alvará de funcionamento eu posso entender como uma categoria que tem força de legislação. Eu não opero sem alvará de funcionamento. Então eu posso colocar ele na categoria, por exemplo, legislação. Quando que eu pago o alvará de funcionamento? Eu pago o alvará de funcionamento anualmente. Se você paga anualmente, o valor que você paga, ele tem que ser proporcional ao que você paga. Quantas vezes você paga? O que seria isso? Se no final a gente vai estar considerando o valor mensal, eu tenho que pegar esse valor e dividir por 12, porque é anual. É isso. Então, se aqui eu estou considerando um valor mensal, eu pego esse daqui, tudo que for anual, eu pego esse valor e divido por 12. E aí ele vai me dar quanto que custa o alvará de funcionamento ao mês. Tudo bem, ele é cobrado ao mês, por exemplo, mas todos os meses eu tenho que prever pagar ele. Tá? Então, tudo que for anual, eu vou dividir por 12. Então, se eu pegar esse valor, dividir por 12, eu vou ter esse valor. Se eu pegar o CREA, também anual, vou dividir por 12, vou ter esse valor. O CAL, mesma coisa, vou dividir por 12. Projetista. Bom, se eu pago o projetista, se eu pago alguém, lembrando, tá? Esse salário aqui, que está alto, o custo dele foi retirado do Sinduscom e do Sinap, tá? Então, eu estou apenas colocando aquilo que o próprio governo coloca pra gente. Eu não estou puxando sardinha pro nosso lado, não. Eu estou só apenas colocando a fins didáticos, tá? Inclusive, alguns desses valores aqui são reais. Então, voltando. Projetista, eu tenho essa quantia. É mensal? É mensal. Então, eu vou dividir por 1, que é o próprio mês, vai dar ele mesmo. Então, o que for anual eu divido por 12, o que for mensal eu não divido ou divido por 1, que vai dar o próprio valor. Ah, Rodrigo, se eu tiver alguma coisa que é semestral, você pode adotar aqui uma unidade semestral e dividir por 6, para você chegar mês a mês. A lógica é a mesma, tudo bem? Essa planilha aqui, ela foi organizada de tal forma para ficar simples, ficar fácil. Digamos que é uma entrada para a pessoa começar a se organizar, né? Então, se a gente começar a trabalhar com outras unidades que fiquem um pouco mais complicadas, né? Já fica difícil para a pessoa ter esse primeiro contato, né? É isso que a gente quer, tá? Aqui eu coloco uma observação que é meio óbvio, mas é importante, que às vezes tem algumas pessoas que podem estar formando, né, ou que já são formadas e às vezes podem não trabalhar tanto com ferramenta computacional, é sempre bom lembrar, né? Então é fortemente indicado o uso de uma ferramenta computacional para fazer a conversão. Que conversão? Essa conversão que eu falei para vocês agora, né? Isso aqui eu vou dividir por 12, isso aqui não vou dividir, isso aqui. Então, eu preciso ter uma ferramenta computacional porque se torna inviável estar fazendo esse cálculo à mão, né? Se eu tiver que alterar um valor, eu vou ter que alterar à mão e não funciona, né? O fator humano faz com que a gente erre. Essa ferramenta precisa ter algumas características como possibilidade de computar uma grande quantidade de dados. Eu não sei qual é a realidade de cada escritório. Eu vou passar para vocês uma planilha aqui que tem bastante coisas, mas às vezes não atende toda a necessidade. Como eu vou passar uma planilha, você pode aumentar, colocar uma linha a mais, diminuir uma linha, né? Então, ela é alterável, tá? Possibilidade de cálculos automáticos é aquilo que eu falei para você. Se eu altero esse valor aqui de 200, automaticamente ela já muda isso e automaticamente ela já muda o meu valor da minha hora. Porque o valor da minha hora, eu vou pegar todo o meu quantitativo, a gente vai ver isso, todo o meu quantitativo e vou dividir pela quantidade de horas que eu trabalho. Logo, eu vou ter o valor da minha hora. Tá? E isso ela faz automaticamente, se eu mudo algum valor. Ah, Rodrigo, me dá um exemplo mais claro. Te dou um exemplo mais claro. Mudou a anuidade do CREA e do CAL. Você coloca a anuidade do CREA e do CAL aqui, você aumenta ela, vai aumentar nos dois e vai aumentar tudo. A planilha inteira ela é uma coisa amarrada na outra, né? Então, por isso, a gente coloca aqui que tem que possibilitar cálculos automáticos. E uma coisa que é óbvia, né? Clareza nos resultados. Tudo bem? Então, antes da gente já ir para a planilha, eu acho interessante a gente entender o que a gente está fazendo, né? Porque
é muito dado, tá? E para quem está pegando no começo agora, pode ser uma coisa, pode achar um pouco complicado. Mas a vantagem de um vídeo gravado é isso, vocês podem assistir de novo e o material didático, como eu falei, está todo disponível para download, tá? Então agora, pessoal, a gente vai entrar na planilha propriamente dita, certo? A gente vai ver todos os passos a passos da planilha, de tal forma que a gente consiga elaborar uma estimativa de preço de venda. Ah, esse preço de venda é o preço de venda que eu vou adotar aqui na minha cidade? É o preço de venda que eu vou adotar aqui na minha região? Fica a seu critério. Pode ou não ser. Eu sugiro você revisar todos os cálculos que nós vamos fazer aqui. A planilha já está automatizada, não dá muito trabalho. Se você tem um contador ou se você tem alguma pessoa do administrativo, recorra a ela. Ela vai te falar algumas considerações e pode estar melhorando o seu cálculo. Mas é importante que, por mais que você erre no seu cálculo, provavelmente você vai errar pouco. Por quê? Porque você está mensurando. É muito melhor do que você chutar um valor arbitrário por metro quadrado lá e torcer para ganhar dinheiro. Né? Então, assim, eu estou colocando aqui para vocês o que realmente é o correto. Tá? Então, aqui eu tenho a planilha, né? É importante ressaltar que essa planilha é do Google, então, através do Google, vocês vão ter acesso a ela. Vocês, no Google, não vão poder alterar ela. O que vocês fazem? Vocês vão em arquivo, fazer download, e faz download via XLS. Quando você for fazer isso, o Google vai converter essa sua planilha para XLS. Você vai fazer o download dela e pronto, ela é sua. Você pode fazer o que você quiser. Então, já estou falando para vocês algumas questões, porque eu sei que sempre tem uma pessoa ou outra mais interessada e pode ir atrás e se aprofundar. Legal, pessoal. Então, vamos entender agora essa questão. Vamos supor que eu tenha um escritório de projetos. Vou até aumentar aqui um pouco para a gente acompanhar melhor. Vamos supor que eu tenho um escritório de projetos. Esse escritório de projetos, fui lá no meu contador, né, ou eu mesmo pesquisei quantas horas trabalhadas por mês, né, que geralmente a gente trabalha, né, carteira assinada e tudo mais, ou que o escritório opera. Vou chegar no valor. Eu coloquei aqui 220 horas. Legal. Esse rateio, o que significa esse rateio? Esse rateio, pessoal, significa se esse escritório, se todo esse custo aqui, ele também é para um outro parceiro. Vamos supor que eu tenho um sócio. E não faz sentido eu cobrar o valor cheio do meu escritório, sendo que o escritório ele dá suporte tanto para mim quanto para o meu sócio. Eu vou estar dobrando o meu custo, né? Então você pode estar majorando muito o seu orçamento. Então, se você coloca o rateio, ele vai dividir pela quantidade de profissionais que você quer ratear. Tá bom? Isso é o rateio. Vocês podem testar na planilha de vocês, eu vou mostrar aqui para vocês. Pronto, rateei. Interessante que tudo foi rateado, ó, tá vendo? Tudo que está nessa coluna aqui, né? Então, não é o que a gente vai fazer agora, mas já também está presente para vocês trabalharem. Eu vou colocar como se o escritório fosse meu e eu tivesse 3 estagiários. Vou dar um exemplo, tá? Acho que é um exemplo bem palpável. Então, beleza, pessoal. O que eu vou fazer aqui, né? Eu vou dar uma olhada nessa planilha, ver se tudo que tem isso aqui, tudo que tem aqui me atende. E é muito simples, tá? Tudo que está anual, ele divide por 12, como eu falei para você. Então aqui eu tenho uma fórmula, vocês não são obrigados a saber essa fórmula, tá? Embora eu já falo que não é muito complicado. Aqui eu tenho a regra, já deixei a regra em cima. Então, se for anual, vou dividir por 12. Se for mensal, eu vou dividir por 1. Eu vou ter uma divisão, mas basicamente vai dar o mesmo, vai dar o mesmo resultado. Então, o que acontece? Se eu mudar aqui, vamos supor que o CREA passa a ser mensal. Então, esse valor aqui, ele vai dividir por 1.
Então vai aumentar aqui. Então vai ser mensal. Pronto. Aumentou. Então assim, eu não estou falando que, eu não estou aqui ditando regra, eu estou só dando ferramenta para vocês tomarem decisão. Bem? Como que eu faço para adicionar um novo item? Como é que eu faço isso? Vamos supor que eu quero pegar uma consultoria de Big Data, por exemplo. Então vem aqui, vou colocar um novo item, né? Vamos supor que não esteja tudo, que eu não tenho esses dois itens aqui. Eu vou excluir esse aqui para ficar melhor, mais limpo mesmo. Tá aqui, a planilha está assim. Rodrigo, eu vou ter uma consultoria de Big Data e eu quero colocar nos meus custos porque eu vou fazer isso. Essa análise vai ser feita uma vez por ano. Tá, vamos fazer então. Então vem aqui na última linha, nesse 45, botão direito, inserir acima. Tá vendo que ficou entre o site que eu já tinha e a publicidade que eu já tinha? Ela ficou aqui. Logo, quando eu venho aqui, o que eu faço? Aqui ele não carregou, tá? Se eu não me engano, o Excel ele já carregava, mas não tem problema. Eu faço o quê? Eu arrasto para baixo aqui, ó. Pronto. É que não tem valor e está dividindo por zero. Já arrumei. Consultoria. Big Data, por exemplo. Legal. Como é que vai funcionar essa consultoria? Como que eu vou pagar essa consultoria? Ah, Rodrigo, o cara vai vir aqui, vai levantar as coisas e vai pagar mensal. O que ele cobrou de você, cara? Ah, ele cobrou R$600 para vir aqui para fazer isso. Legal. Vamos categorizar ele para a gente saber de onde para onde está indo seu dinheiro? Vamos colocar que ele é um serviço, salário terceirizado? Ele é um terceirizado. Faz sentido. O que mais? Ah, ele vai cobrar mensal? Vai cobrar mensal. Legal. Quanto que ele vai cobrar mensal? R$600. Lógico, né? Rateio, né? Então, vem aqui, Ou eu posso vir aqui e arrastar também, que ele copia o rateio. Pronto. Legal. Ah, Rodrigo, eu negociei com o cara, eu vou pagar para ele, vai ficar mais barato agora. Eu vou pagar para ele R$1.200. Ah, é R$1.200, mas ficou mais caro. Não, mas eu vou pagar uma vez só no ano. Ah, tá, então beleza, R$1.200. Mensal. Anual, desculpa. Pronto, R$100. Legal? O que é o restante dessa tabela? Vocês perceberam que eu estou mexendo onde está em amarelo. O restante é automático, basicamente, né? Então aqui, para estar desse jeito, eu tenho uma validação de dados, né? Eu tenho algumas coisas que são automatizadas. Aqui eu tenho a fórmula, tudo bem? Então, toda vez que eu for adicionar o item, eu arrasto esses dois, para não ter problema, eu também arrasto esse. Então, assim, ela é bem simples de estar utilizando, tá? Beleza. Aqui, valor total por mês. O que é esse valor total por mês? É quanto que, segundo os meus custos diretos, quanto que eu gasto, tem o custo direto para o meu escritório funcionar. Então, o que é esse custo direto aqui? Eu vou pegar tudo que está aqui e vou somar. Pessoal, aqui do lado inferior direito, eu vou até tirar ele um pouquinho. Aqui, ó. Geralmente eu tenho algumas opções automáticas aqui, ó. Tudo bem? Eu gosto de deixar soma. Então, quando eu simplesmente seleciono aqui com o Shift, né, até o último, ele já me dá a soma aqui. Essa soma aqui tem que bater com a soma do meu projeto, ou do meu escritório. Então, o valor total por mês bateu. 21.700. Tudo bem? Como que eu sei que isso aqui está somando do 21.700? Isso aqui é uma fórmula simples, né? Eu tenho uma fórmula do soma, né? E ele tem até onde ele está somando, ó.
F48. Eu venho aqui, ó, ele está somando até aqui embaixo. Ó. Então quer dizer que poderia haver um problema. Se vocês colocassem 3 linhas, a terceira linha já não somaria. O que eu posso fazer? Já ir na ignorância aqui, falar para ele somar F300, por exemplo. Pronto, agora ele está indo lá na linha 300, lá embaixo. Então vocês ainda têm bastante espaço para trabalhar. Tudo bem? Então já estou prevendo algumas coisas aqui para que não dê problema para vocês, tá? Simples, né? Então, assim, o mais difícil dela, que eu acho, é estruturar ela, né? Então, essa validação de dados, eu tenho aqui esses dados que estão puxando de lá, né? Então, as categorias são essas aqui, ó. Essas categorias aqui, que estão aqui nos dados, estão sendo puxadas para o custo. Aí, estão sendo puxadas aqui. Por isso que eu seleciono. Porque isso aqui fica uma espécie não, é um dado objetivo. Porque eu posso colocar a legislação deles. Fica certo. Então, sempre seleciona um desses. Validação de dados para fazer isso, tá? Só pesquisar sobre. O que mais que a gente pode ver na nossa tabela? Vindo aqui à direita, deixei tudo na mesma aba para ficar mais simples. Eu tenho uma descrição disso tudo. Então, o que eu estou fazendo? Aqui eu estou pegando, eu vou até dar um zoom maior ainda. Ó. O que eu estou fazendo? Aqui eu estou analisando exatamente todo o custo que eu coloquei lá. No caso vão ser vocês, né? Então, se você for parar para pensar, salário e terceirização é 78% de custo direto. Foi aquilo que a gente conversou. E faz sentido, não tem outra coisa, né? Se você for parar para pensar grosso modo, não tem outra coisa além de intelecto na hora de desenvolver projeto. É só o cara sentar ali, quebrar a cabeça para resolver o problema, que o projeto é um problema, né? Então o cara vai quebrar a cabeça. Né? Lógico, tem o maquinário, tem tudo de coisa. Então, tem tudo aqui. Software, coloquei software lá também. Pessoal, quem for participar de licitação, tá? Isso aí é bem importante dar uma olhadinha, tá? Tem alguns caras que licitação é um derrubando o outro. Então o cara pode cobrar, ver suas licenças, né? Tem toda essa questão. Legislação aqui, ó, né, nesse custo direto, tá? Ó, marketing também, um site que você esteja no ar, manutenção do site, tudo mais, né? Então tem tá tudo muito bem organizado. E aqui tem um percentual, vou até colocar aqui, ó. Pronto. Talvez fique mais fácil, né? De ver o percentual. Então, esses 17 mil são 78%, por exemplo. É o maior, é o mais gritante, né? Aqui eu coloquei também a questão de um aluguel que vocês têm, alguma coisa assim do tipo. Também é interessante vocês estarem vendo isso, aluguel ou financiamento, né? Legal. Não está interessante de ver? A gente pode ver isso aqui em gráfico também, né? Então, ele mesmo já faz isso para você. Então, você trabalha aqui e automaticamente o gráfico se atualiza. Faz sentido, é aquele conceito que a gente havia falado na nossa apresentação, né? Então, clareza também, né? Então, às vezes você gestor, você gerente de algum escritório que está desenvolvendo, você precisa passar o resumo do que está acontecendo, né? Então, aqui já tem uma dica. Se vocês quiserem ver como é que foi feito esse gráfico, vocês podem clicar nele aqui. E em editar gráfico aqui, você já vê algumas configurações dele. Tá bom? Aí adota engenharia reversa, né? Vê o que foi feito. E aí consegue identificar certinho. Tá bom? O que eu cheguei aqui? Custo por hora. É o valor de venda? Não. Não é o valor de venda. Isso é o custo por hora. Que segundo os bons conceitos, é o custo direto. Por quê? Porque tudo isso aqui está diretamente relacionado à execução dos projetos, né? Que é o custo da hora. Sendo assim, a gente tem uma outra aba aqui, ó. E aqui a gente vem por valor de venda. Tá? Eu vou dar um zoom aqui. Esse aqui são poucos dados, né? E aqui, pessoal, isso e evoluir muito mais e melhorar os seus orçamentos. Então aqui eu tenho o custo direto, 98,78
1. De onde que veio esse custo direto? Daqui, eu somei tudo isso e dividi por 22. Deu o custo direto. Beleza? Então, eu vou até colocar ele como uma coloração diferente. Sou muito ruim de cor. Vou colocar esse roxo aqui, para a gente saber que esse roxo é o mesmo roxo que aparece aqui, ó. Tudo bem? Pronto. É o mesmo roxo que aparece. Com base nesse roxo, a gente começa a trabalhar os percentuais. Por quê? Porque são tudo em função dele. Então, a gente tem aqui, por exemplo, comissão. Eu posso ter comissão, eu posso ter parceria com corretores, né? Se eu faço projeto, eu posso ter corretor que me traga projeto, eu pago para ele essa comissão, né? Isso acontece bastante na prática. Ou mesmo comissão entre colegas de profissão, eu não desenvolvo determinada disciplina, eu passo para um colega que desenvolve aquela disciplina, né? E o colega vai lá e me agracia com uma comissão. É possível também, né? E aí o céu é o limite, vocês vão fazendo as negociações de vocês. Impostos, isso aqui, vocês têm que ver com o contador de vocês. Eu não sei se a empresa de vocês está no Simples Nacional, eu não sei se a empresa de vocês é lucro presumido, eu não sei. Então, quem vai saber isso? O seu contador. Você só fala para ele, fala, ó, eu tô arrumando aqui meu cálculo do preço de venda e eu preciso do meu percentual do imposto. Só isso que você vai falar. Ele vai te falar, você vai jogar aqui. E outros, você pode ter outras deduções também, tá? Isso aqui são deduções, certo? Que vai dar esse total. Você pode ver que eu estou somando tudo isso aqui. Ah, Rodrigo, eu tenho mais 4 deduções, eu gostaria de quebrar elas e ficar mais detalhado possível. Sem problema, cara. Você vem aqui, ó, botão direito, inserir, botão direito, inserir. Você verifica se está pegando todo mundo aqui, beleza. Eu tenho uma dedução, outra dedução, eu vou colocar a dedução 1, beleza? E eu tenho outra dedução que você possa vir a ter, que seria, por exemplo, a dedução 2, eu não sei qual que é a sua. Você coloca aqui o percentual, qual que é? 2 e 3, pronto, ele já se ajusta para você. Simples assim. Então, como eu falei para vocês, inserir entre um intervalo, geralmente ele entende a fórmula. Essa fórmula aqui como uma fórmula de soma, e ela está considerando o intervalo, pelo fato de você colocar no meio, ele tem que somar. Por quê? Porque senão ele vai deixar isso aqui de fora. Se ele vai colocar entre, logo os dois novos vão também estar na soma. Tá? Então, macete de Excel. Tá? Vou apagar esse aqui para não confundir os demais, né? E eu tenho a questão da margem bruta. Essa margem bruta, geralmente, é o que a pessoa fala que vai querer ganhar de lucro. Então, eu quero ter uma margem de 30%. Legal, cara. Você vai ter uma margem de 30%. Só que essa margem de 30% aqui, esses 13 vai deduzir dela. Então, quanto maior a sua margem, melhor mesmo. Isso é um fato, tá? E aí você vai ter o seu valor de venda. Quando você dá 2 cliques aqui, você vê o que está acontecendo. Tá? E no caso ele está pegando B1, que é esse aqui. Tá? E vai estar dividindo de 1 sobre menos o B5. Fazer, só que eu já coloco na fórmula, né? E ele faz para você certinho. Tá? Aqui eu tenho uma análise absoluta. O que seria essa análise absoluta? Números, valores em reais. Então, comissão. Nesse caso aqui, a 4% a comissão é 5,64. Imposto. Nessa hipótese, lembrando que você tem que ver o seu imposto, eu vou ter 13,11. Outros está vazio. Se eu quiser colocar outros aqui, 2%, ele vai me atualizar aqui embaixo. Por quê? Porque ela é interativa. Foi aquilo que a gente já havia conversado. Pronto. Inclusive, como ele não tinha nada, ele até criou uma nova cor aqui, ó. Que é outros, tá vendo? Ele criou. Mas vou deixar zerado. Pronto.
E é interessante que essa margem aqui ela vai diminuindo conforme vai adicionando. Ó. Se eu pegar o outros aqui e aumentar, vamos supor que eu tenha 15 do outros aqui, ó. Vai diminuir desse roxo aqui, desse roxo é ótimo, desse laranja aqui. Ó. Quase tudo. Então, por isso que é importante você ter uma margem grande, tá? Porque é dela que vai sendo reduzido os demais. Por que você não tem onde reduzir? O seu custo direto, você tem que pagar para produzir. Esse custo aqui, senão você vai estar tomando prejuízo, né? Então, pronto. Legal. Beleza, Rodrigo, interessante. E qual que é o valor de venda? Eu quero saber o valor de venda, cara. Beleza, cara, vamos entender o valor de venda. Você vem aqui, vamos supor que o seu projeto você calculou, você sabe agora como calcular. Tem outro vídeo nosso aí, e você também já está vendo alguns outros profissionais também falando nisso. Vamos supor que você chega à conclusão que o seu projeto demora 60 horas. O que você vai fazer? Você vai colocar aqui, se está amarelo onde você mexe, o valor que você vai ter do projeto, ele vai ser o quê? O seu só 60 horas, que você calculou, que é a quantidade de horas, vezes o valor da venda da hora que a gente acabou de calcular. Pronto. É isso. Ah, Rodrigo, e o indicador por metro quadrado? Como é que funciona? Isso, pessoal, é um indicador para você fazer uma análise rápida. Mas ele não é um indicador, basicamente, para você conseguir calcular. Pessoal, é importante, na minha gravação aqui, tá dando 43 minutos, eu vou editar isso aqui e tal, mas vamos colocar que você demora meia hora para fazer esses cálculos, né, e vistoriar, ver tudo. Vocês realmente acham que meia hora é a mesma coisa que você fazer um cálculo de segundos? Que magia que é essa, entendeu? Então, não funciona. Então, vamos usar um exemplo, que eu tenho um projeto de 200 metros quadrados, que seja esse daqui. O que eu vou pegar? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor que eu tenho e dividir pelos 200 metros quadrados para achar o valor por metro quadrado. Mas isso não quer dizer que é sempre assim. Onde que está a chave da questão? Aqui. Vou até deixar isso aqui em vermelho. Você precisa saber quanto tempo que você vai gastar. Tá? Você sabendo, vou até aumentar isso aqui bem colocar mais significativamente para vocês entenderem. Então, se você tem um projeto que é... Você pode ter um projeto que você vai gastar 30 horas e é 300 metros quadrados, por exemplo. Pode ser uma coisa extremamente simples. Então, não tem como você fazer isso, sabe? Tem alguns indicadores, tem pessoas que têm muitos indicadores, eles conseguem chegar num cálculo muito mais assertivo, mas hoje o que é mais embasado é você esmiuçar mesmo e fazer por hora. A em si vai ser o valor por tempo, que a gente está considerando por hora, beleza? Passo 2, o cálculo do custo direto. Esse cálculo do custo direto não é algo que vai mudar com frequência no seu escritório, tá? Então, eu não sei também qual é a realidade do seu escritório, mas é muito difícil, assim, o escritório ele tá mudando direto, assim, de valores e de mão de obra e etc, né? Se mudar, você atualiza a planilha. Então, esse trabalho aqui, ele não é um trabalho que você vai ter direto. Geralmente, esse valor vai estar quase na cabeça do gerente, né? Do gestor ou do dono. Ele vai saber, minha hora custa tanto. Esse projeto aqui, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, ele vai dar uma esmiuçada assim, então logo eu vou gastar tanto, eu vou custar tanto, eu vou querer cobrar tanto, eu vou aumentar um pouco a margem ou menos. Esse cara é um pouco mais difícil de me pagar. Beleza, então eu vou colocar uma dificuldade também com relação a isso, e aí você vai mensurando. Mas isso aqui vai estar sempre na sua cabeça, vai ser difícil você ficar fazendo isso direto. O tempo não, o tempo você vai ter que fazer sempre para cada projeto. Tá? Levantamento de todas as deduções, o preço de venda, isso a gente fez, né? Você pode colocar mais dedução, no nosso exemplo a gente colocou, se não me engano, 13%, né? Você pode colocar mais, menos, fica a critério de vocês. Margem bruta de contribuição, tá? É isso que a gente estava falando lá, que é aquela margem onde vai ser deduzido tudo. E aí quinto passo, você vai analisar se a margem bruta ela é maior que as deduções. Tá? Se a margem de lucro for maior que as deduções,
maior, você teve lucro. Se for igual, você empatou. Se ela for menor, você está tendo prejuízo. Tá? Que foi aquela parte que deduziu do laranja, foi pro verde, né? Já do verdinho, uma fatia verde foi deduzindo dela, né? E aí, por fim, você vai aplicar nos seus projetos. Então, o valor da hora você achou e o tempo do projeto é uma coisa que você vai sempre estar fazendo. Índice. O índice ele é facultativo. É interessante você ter índice? É interessante. Bem interessante. Mas ele não é determinante. Ele não é determinante. Esses dois são